Pronto. Olá. Até agora vamos esperar um pouquinho. Está dizendo aqui que está ao vivo. Vamos esperar um pouquinho. Já vou adicionar você aqui, viu, Bossói? Ah, tá. Que legal. Tá mandando a mensagem que tá informando as pessoas que eu estou ao vivo. Que legal. Bebel! Que legal. Mãe do Dodge, da Nina, do Tapioca. Satisfação enorme, minha amiga. Tá aí. Apolo, boa noite, pessoal. Tudo bem? Essa live de hoje vai ser muito bacana, tá? Até eu tô querendo aprender um pouco mais com esse amigo, né? Que eu já vou convidar, eu já vou colocar ele aqui online com a gente aqui. Ele já tá avisando aqui para mim que tá online, tá? Eu já vou acrescentar esse meu amigo. Pronto. Ele acabou de me fazer um convite aqui agora. Tudo bem, pessoal? Boa noite. A live vai estar bem legal. Tem que avisar ele, Fê, que eu tô online aqui, que ele tem que entrar aqui na live para poder eu fazer o convite para ele. Ele não está sabendo disso, eu acho. Eu vou avisar ele aqui. Pronto. Gente, tá? Acabei de mandar uma mensagem aqui, né? Fazendo convite para ele poder participar também. O assunto de hoje é de extrema importância. É uma realidade, uma situação que eu me deparo, tá? Todos os dias praticamente eu me deparo com pets, né, que estão com tártaro em excesso, gengivites crônicas, doença periodontal, sabe? Que é muito subdiagnosticada de certa forma pelo tutor, como os dentes acabam ficando bem escondidinhos, né, ali na boquinha, ali fechada, né, e a maioria dos problemas nos dentes dos pets, eles acabam ocorrendo nos molares, nos últimos dentes. Então os tutores não veem, acabam não vendo. Mal dá para ver ali o canino, os dentes ali da frente, né, como imagina os dentes lá do fundo da boca. E devido a isso, é muito comum eu me deparar com tutores, com pets que vão para uma consulta de rotina, um check-up, uma dermatitezinha, e quando a gente vai olhar o dentinho, né, já está assim pior, né, chama mais a minha atenção, digamos assim, do que aquela dermatite ou aquela gastroenterite, digamos assim, que o cachorrinho ou o gatinho está indo para consulta. Então, e isso daí é silencioso, né? Tem esse caráter silencioso, né? A pessoa não percebe e quando vai ver já está evoluído, a bactéria já ganhou circulação, a boca do cãozinho ela é cheia de bactéria, ainda mais se a gengiva está inflamada, infeccionada, piora tudo. E quando vai se dar conta, a bactéria já ganhou circulação, já parou no fígado, nos rins, no coração. Tá? Eu considero a doença periodontal, tá, uma das principais causas da diminuição da expectativa de vida dos cães. Tá? Eu já até comentei aqui, quando é uma coisinha nos olhos dos cães, né, é comum a pessoa já se assustar imediatamente, né, no dia seguinte já está no veterinário, já está indo para um especialista, né, muitas vezes o especialista acaba falando que é uma situação de cirurgia, né, e as cirurgias oftálmicas são, né, de custo um pouco superior, a pessoa não está nem aí, pede dinheiro emprestado se for o caso e faz aquela cirurgia de 3, 4 mil reais. Agora quando é com a boca, né, muitas vezes, mesmo quando a pessoa identifica, né, mas o cãozinho está ali, está comendo porque está escondidinho, imagina que o cão não está sentindo dor, né, muitas vezes isso daí de certa forma, né, deixado para lá, digamos assim. E depois aí já pode ser tarde demais,
ou já vai ser bem mais difícil para resolver, né? Deixa eu ver se ele já entrou. Eu tô achando que ele não tá sabendo, Fernando. Ele não tá. Ele entrou agora? Pronto, deixa eu ver aqui. Aí. E pessoal, estou adicionando aqui o meu convidado do dia, né? Vamos ver, deixa eu esperar ele entrar. Aí, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa Tudo bem? noite. Eu Quanto só tempo, tava. né? Pois é, cara, a gente precisa se encontrar mais, né? Tá precisando, tá Primeiramente, precisando. muito obrigado, viu, por aceitar esse meu convite, né? Você que antes de tudo, é um amigo meu, né? Fez faculdade comigo e quando se formou, né, resolveu realmente ir para o caminho da odontologia veterinária, né? E realmente tem muito amor por isso que eu não consegui pensar em outra pessoa, outro profissional, né, a não ser você para participar dessa live que eu considero de extrema importância. Então, obrigado para o Anderson Bossói, pessoal, para quem está assistindo a gente. Ele é formado, né, no na Universidade de Vila Velha, Isso. né, e fez a pós-graduação, né, dele Anclivepa. pela Anclivepa, Anclivepa. tá Anclivepa bom? São Paulo. Isso, pela Anclivepa, tá? Então ele atua na cidade de Vitória, né, Anderson? Isso aí. E está aqui, muito obrigado. Então, seja bem-vindo. Bacana. Eu que agradeço. Acho que é um prazer muito grande poder contribuir, né? E a gente ajudar um pouco, orientar um pouco aí os tutores, a turma que de repente tem um pouco de dúvida a respeito da parte de odonto dos cães e gatos, enfim. Eu que agradeço, é um prazer muito grande. Bacana. Tá muito bom. Anderson, Sim, com certeza essa live estava falando, vai ajudar muita gente. Né? Eu gostaria de seguir um caminho, né, um raciocínio aqui lógico, aqui, de começar desde o filhotinho para a gente ir depois indo para chegar lá no final, né, no cãozinho idoso. Né? Então, assim, eu perfeito. gostaria, acho que antes de tudo, eu fico me colocando no lugar dos telespectadores, né? Eu acho que seria interessante, né, você falar um pouquinho, né, da característica dos dentes, dos pets, cães e gatos, quais as diferenças desses dentinhos com relação a gente, né? Eles têm todos os dentes, é igual a gente, eles têm os pré-molares também, os sisos. Como que é? Você poderia falar um pouquinho para a Perfeito. gente? Fazer meio Claro, que uma claro. apresentação, assim? Vamos Fica à lá. vontade aí, meu amigo, vai lá. Bacana. Então, a parte de odonto, vamos de- é, se- de- pegar um pouco a parte de cães e gatos, separar um pouco, pensando na parte dos cães, eles têm na realidade, possuem uma fase até um pouco parecida com a nossa, né? Os cães, de certa forma, eles nascem sem dente nenhum, ao longo aí mais ou menos de 2 semanas aproximadamente, ou às vezes até antes disso, varia um pouco entre 7 a 14 dias, a gente já começa a perceber a primeira dentição. Na realidade, uma fase dentes descido, né? O que conhecido aí como dente de leite e tudo. E o número Sei. desses dentes é por volta de 42 dentes. Eles possuem, lógico, todos os dentes, incisivo, canino, pré-molar, molar, né, a parte é, mandíbula, maxila, dando um total aproximadamente de 42 dentes. O que difere um pouco dos felinos é o número. Felino tem uma fase entre 30 e 32 dentes. Na mesma situação, eles nascem sem os dentinhos, sem apresentarem, né, esses dentinhos na gengiva. Por volta de 14 dias aproximadamente, a gente já começa a perceber a presença desses dentes. E são dentes de leite, então ocorre uma troca dentária. Pensando na questão dos cães, essa troca ela inicia-se a partir aí 45 aproximadamente, até 50 dias, e ela dá-se aí até aproximadamente uma fase de 6 meses, 6, 7 meses. Os gatos acabam um pouquinho, digamos aí, a fase até 4 meses de idade, eles começam a promover a troca, e ela também ocorre aí, de certa forma, até aproximadamente entre 6 e 7 meses, certo?
O número, Tá. como já foi dito, o número de dentes dos felinos na fase de 32 dentes e os cães por volta de 42 dentes. Tá. E qual é engraçado, né? Às vezes os tutores me perguntam, Bossói, se os cães têm cárie, né? Então, Se não tem, desculpa. por quê? Que eles, acho Então, que eles não têm. na realidade, não, assim, existe alguns estudos que mostram que é possível sim o surgimento de cárie nos cães, certo? Existe um índice muito menor, né? A gente, baseado no que a gente tem de trabalho e tudo, primeiramente sobre a questão do pH da boca dos cães e dos gatos, difere do humano. Então, a questão da saliva e tudo, ela contribui para a não formação de cárie, ou, digamos assim, não ter uma incidência tão alta como acontece no humano, certo? Existe sim, por exemplo, existem hoje, se a gente pegar hoje, dentro da literatura, a gente vai ver presença de cárie, porém, um índice muito baixo, certo? E normalmente se dá pelo fato da ausência da escovação. Existe uma certa dificuldade, né, das pessoas, às vezes, fazer essa escovação. Eu oriento muito Já é até bom que os já era uma outra tutores, pergunta aqui, você já está exatamente, respondendo a pergunta. que a gente comece desde o primeiro momento, desde quando os cães ou gatos estão numa fase inicial, digamos, de vida, a partir da segunda semana de vida, que a gente já comece a fazer o primeiro toque na boca deles, com o próprio dedo. Então, usar o dedo, vai lá, passa na gengiva, para que eles comecem a perceber que aquela manipulação na boca deles não vai trazer nenhum dano para eles, né? Ele não vai precisar se defender daquilo tudo. Então, a gente já orienta que comece a fazer essas massagens e que já Com o inicie próprio aí dedinho mesmo, com o né? Com o próprio próprio dedo. dedo, Não né? precisa usar escova no primeiro momento, até mesmo porque ainda não existe ainda, não estão, digamos, descido todos os dentes. Então, a gente orienta que com o próprio dedo. E a evolução do momento vai se usando as dedeiras, vai se usando às vezes uma escova. Aí, ó. Aqui Tá chegamos aí querendo saber sobre os dentinhos. uma fase de 3 a 4 semanas, a gente já começa a fazer o uso, digamos aí, por volta de 30 dias, a gente já pode começar a intensificar um pouquinho com o uso das dedeiras, que são aquelas pecinhas de mão que a gente põe no dedinho, e pode ser ainda sem a pasta, certo? Que seja só com água e tudo. Na realidade, essa primeira fase, ela é exatamente para criar o hábito dele permitir a manipulação ao longo Um da vida dele. condicionamento, né? Um condicionamento, exatamente. Ele perceber que aquilo ali não vai fazer mal a ele. Que é um pouco incômodo. Às vezes você pega um cão já Né? com uma idade um pouco avançada e você tentar começar a escovar os dentes dele, é necessário, é importante, se consegue se fazer, mas a gente percebe um pouco mais de dificuldade do que aquele animalzinho que a gente já vem, às vezes, atuando, fazendo essas massagens, enfim. Como você falou aí que é necessário, é importante, qual é o ideal, Bossói, dessa escovação, né? Tá Então, diário? O que você acha assim? Teve uma pergunta que falou assim que a maioria, muitos tutores acabam banhando, escovando só quando o cãozinho vai tomar banho, né? Uma vez por isso é um semana, problema. a cada 2 semanas. Tem Isso é um algum problema. resultado se escovar com essa periodicidade? Apesar, o que você diz sobre isso daí? Não. Então, assim, basicamente, o principal, digamos assim, a causa base dos problemas hoje dos cães e gatos, digamos, dentro de um fator, digamos assim, de normalidade e de maioria, está a presença da placa bacteriana, certo? Que é o tártaro, vulgarmente chamado de tártaro. O que é esse tártaro? O tártaro, ele é, na realidade, uma colônia de bactérias, certo? Que começam um processo de organização na superfície do dente. Então, você tem aí, por volta de 24 horas, digamos, uma estaca, um ponto zero, um prazo de 24 horas, a proliferação dessas bactérias.
Ao longo de 48 horas, você inicia uma organização dessas bactérias, isso na superfície do dente. Inicialmente, elas se dão bem na bordazinha da gengiva. Os cães e os gatos, eles possuem ali no encontrozinho da gengiva, o que a gente chama de gengiva livre. É um espaçozinho que varia aproximadamente entre 1 a 2 milímetros. Então, é no primeiro momento onde elas se concentram. Então, a partir de 48 horas, elas começam uma organização dessa colônia de bactérias. A partir de 72 horas, a gente já tem uma mineralização, que, digamos assim, que seja uma calcificação. E a partir desse momento, a escova ela já não traz muito benefício. Então, a nossa orientação é que, para que se tenha realmente uma condição muito boa, digamos, de uma boca muito saudável, é que a escovação seja feita pelo menos uma vez ao dia, diariamente, certo? Existem alguns casos em que a gente ainda consegue pelo menos um dia sim, um dia não. O que fique claro é que, por exemplo, a partir de 3, 4 dias, aquelas bactérias já se organizaram, já se fixaram sobre o dente, mineralizaram e a escova ela vai surtir pouco efeito. Lógico que diariamente a gente tem essa proliferação e essa organização. Então, se a pessoa faz num prazo de 7 dias, a colônia de bactérias que se organizou, digamos, no 6º dia, ela vai ser removida. Mas a que anteriormente já estava organizada e mineralizada na superfície do dente, infelizmente, ela não vai ter um resultado muito satisfatório. Ela vai basicamente fazer uma limpeza e tudo, mas ela já não vai conseguir fazer o controle dessa formação da placa, né? do cálculo. Né? E a partir do momento, então, que já tem aquele cálculo que começou, então a escovação já não vai ter muito mais efeito, e daquele cálculo ali ele vai aumentando. Ou a escovação iria diminuir o aumento desse tártaro, digamos assim. Ela né? vai, digamos assim, ela vai prolongar, digamos, um momento da doença periodontal, que assim que é um secundário da presença do tártaro. Então, assim, se você faz uma escovação, digamos um cão que nunca fez uma escovação, ele já tem a placa bacteriana e você inicia-se a escovação, se você conseguir passar a fazer isso de uma forma diária, você vai fazer com que haja um estacionamento daquilo que está. Não vai conseguir remover a placa, possivelmente ela vai estacionar, certo? Porque o objetivo da escovação é exatamente a gente desorganizar essa colônia de bactérias, certo? Porque, assim, eliminar as bactérias, de certa forma, já é uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais difícil e possivelmente a gente não vai conseguir. Mas a gente consegue desorganizar essas bactérias para que elas não consigam se mineralizar. Porque ela, digamos assim, ela tem 3 fases. A fase da presença da bactéria na superfície do dente, a fase da organização dessas bactérias e a fase da mineralização. Então, isso se dá por volta de 24, 48 e 72 horas. A partir do momento da organização delas, da mineralização, que dá-se aí por volta do 3º a 4º dia, essa bactéria que já está organizada, ela não é mais removida através da escovação. O que vai acontecer é que novas colônias não serão formadas. Então, você pode ter um estacionamento do que você tem até aquele momento. Tá aí o motivo, né, a explicação, porque tantos cães que escovam os dentes uma vez por semana
É, né, estão chegando nos consultórios com tártaro, né, com a com quantidade doença considerável aí a periodontal, pessoa fala, mas exatamente. escova uma vez por semana. Ou seja, Exatamente. não é suficiente. Não, Né? não é. Então, resumindo assim, realmente não é. Tem que ser pelo menos a cada 2 dias. Isso, para que a gente Tá? tenha, digamos É o que eu assim, falo. um resultado mais satisfatório, digamos que dia sim, dia não, seria uma boa opção, No certo? máximo, né? Vamos falar aí de 3 a 4 vezes por semana, né? A cada 7 dias, que seja escovado pelo menos 3 vezes. Tá. A gente Bossói, tem consegue um no. bom resultado. Tá. Ok, obrigado. Tem no mercado, Bossói, um creme dental, né, da Virbac, por exemplo. Tem um Sim, outro que é o Orozyme, não sei como que pronuncia sim, bem. Eu só sim. trabalho, na verdade, com o Com a CET da 7. Virbac, com a 7 da Uhum, Virbac, que elas têm uhum. uma ação enzimática, né, Sim, para o que você me diz desses cremes? Eu sei que eles não fazem exatamente. milagre, né, ali É, tudo, mas qual que seria o benefício, visto que elas são geralmente o dobro do preço de um do creme dental custo. comum. Então, assim, vale a Exatamente. pena esse investimento? O que você me diz Sim. assim, sobre isso daí? Por que que isso acontece? Algumas pastas, e a 7 é uma delas, né? Ela possui uma enzima. E essa enzima, ela altera o pH da boca e elimina um pouco das bactérias. Então, se você for considerar, digamos, uma pasta que não seja enzimática. Você vai ter que realmente fazer, digamos, a remoção e a desorganização de forma mecânica, com a escovação, certo? Se você tem uma pasta que tenha a enzima, você vai ter a ação da fase mecânica, né, da cerda da escova passando na superfície do dente, e mais a ação da enzima que vai alterar esse pH da boca e vai diminuir. E ela diminui realmente, ela desfavorece, digamos assim, ela desfavorece o meio para que as bactérias se multipliquem e venham a se organizar. Então, Criando se um ambiente você inóspito, né, para elas. Exatamente. Então, se você for considerar, digamos, uma pasta enzimática, uma não enzimática, eu tenho preferência pelas pastas enzimáticas. Tá. Eu prescrevo com maior número as pastas enzimáticas. Lógico, aí você tem, né, às vezes, aquele tutor que infelizmente, às vezes, questiona o custo daquela coisa, então a gente opta pela uma não enzimática e orienta a que ele Não tenha é. um pouco mais de atenção, né, para Tá. escovar. Uma coisa importante só é o Claro. momento da escovação, ele é feito exatamente da forma que o humano é orientado, né? Você pegando sempre de cima para baixo, nos dentes superiores, e de baixo para cima nos dentes inferiores, numa tentativa de remover, certo? E um outro detalhe também bastante importante é que cães que possuem uma boca, digamos, maior, que tem um espaço interdental, né? A gente chama de diastema, um espaço entre um dente e outro, maior, ele tem uma tendência a ter placas, a ter o tártaro menor, menos. Se você tem cães que têm até a boca muito pequena, vamos usar exemplo aí, o Maltês da vida, os Spitz, que são cães que têm uma boca muito pequena, que os dentes são bem próximos um dos outros. Muita gente me pergunta, por que que eu tenho um cão, digamos, um cão de porte médio, que ele tem menos problema de dente do que eu tenho um Spitz que tem muito problema de dente? Exatamente devido à morfologia, à anatomia, digamos, dos dentes e a aproximação, o espaço entre um dente e outro ser muito pequeno. E isso automaticamente prevalece, né, favorece para que as bactérias se acumulem naqueles espaços pequenos. Tá. E assim, o tipo de alimento, Anderson, que os cães ingerem favorecem ao surgimento de Bastante, tártaro, a bastante. halitose. Bastante. É uma coisa muito comum quando uma pessoa, quando o cão chega numa determinada idade, digamos, vamos falar aí, eu percebo isso até com cães jovens. Vou falar cães de 7, 8 anos, para mim são cães jovens.
Também. E eles já começam já naquela condição de querer trocar o alimento sólido pelo alimento pastoso na tentativa de ajudar. Isso, na realidade, você contribui para a proliferação das bactérias, até mesmo porque a própria ração ela já tem digamos, uma função de causar o atrito nos dentes, né? Então, ela de certa forma, essa alimentação seca, ela favorece consideravelmente, digamos, ela contribui muito para que você diminua a incidência de tártaro. E se o contrário, digamos, se você trabalha com patê ou com alimentação pastosa, automaticamente você vai contribuir consideravelmente para a proliferação de bactérias e automaticamente a formação do cálculo. Tá, Então, as rações secas são indicadas, né, manter. Fica a dica, então, né, para as pessoas que fazem uso de alimentação natural, né, para favorecer, para também, entendeu, dar alimentos como maçã, né, pedaços maiores para os cães limparem os dentes também, cenoura crua, né? E escovar, né? Entendeu? E escovar mais, e aumentar ainda mais a escovação, né? Os próprios brinquedos de corda, brinquedos lógico, pensando aí, tirando a questão dos gatos, né, que a gente evita muita coisa de corda, né, qualquer brinquedo de linha, mas os cães se adaptam super bem, aqueles brinquedos que tem às vezes umas tirinhas e tudo. Tem um que está muito na moda hoje em dia, que é aquele que o cãozinho um verde, que ele agarra com as patinhas e coloca o creme dental. Exatamente. Então, existe algumas petiscos também que são bem indicados, tudo, e se atentar bastante para aqueles ossos muito duros, que é muito comum. Eu tenho uma incidência altíssima, eu digo que eu não consigo passar um mês sem ter que tratar um canal de um dente, canal de um cão, que fraturou o dente na mastigação daqueles ossos muito duros. Existe um osso que é meio que uma canela de boi, um negócio assim, uma coisa que eles... Aquilo ali é digamos assim, aquilo é um crime, sabe? Principalmente para um cão que vive dentro de um apartamento. Que é muito comum, né? Hoje, né? Em pet shop, tudo. A única opção que ele vai ter vai ser aquele osso para ele poder morder, e ele provavelmente ele vai fraturar o dente e a gente vai ter problema e vai ter que mexer, enfim, né? Então, isso daí tem uma incidência maior, Bossó, em cães maiores, que tem uma setter maior, que tem mais força na mandíbula, ou pequenininhos também é comum fraturar o dente? Então, a incidência de fratura, ela dá-se mais por cães de médio a grande porte, certo? Até porque as pessoas acabam oferecendo algum objeto, digamos, que tenha maior dureza e tudo, isso contribui bastante. Os cães, acontece também, né, das pessoas usarem, às vezes, aqueles ossos para cães de porte pequeno. Então, é onde a gente tem, às vezes, alguns casos. Mas fratura de elemento dentário tem uma incidência maior em cães de médio a grande porte. Certo? Tá, interessante. Bossó, deixa eu só ver aqui. O Teodoro tem 7 meses, tá? Está com dentes duplos. Né? Devo levá-lo ao odonto, pet, para arrancar os que não caíram. Né? É muito comum, né, Bossó, a gente se deparar com isso daí, cãezinhos com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, com aquele dente, aquele canino de leite ali, que não... E duro, e bem duro mesmo. Você vê que não vai cair de jeito nenhum. Né? Acaba favorecendo acúmulo de alimento ali, né? De tártaro. O que você diz? O que você diz sobre isso? A prevalência de dente tecido, né, que a gente chama a permanência de dente tecido, ela é alta, ela é grande. Aí a gente já inverte. Aí, principalmente nos cães de pequeno porte, né? Os minis, principalmente, são cães que têm uma incidência maior de dente tecido permanente. Os cães maiores, por eles, às vezes, morarem, às vezes, em quintal, ter uma incidência maior de morder objetos ou alguma coisa que encontre dentro de um quintal, ou até mesmo o tutor, às vezes, ou
oferece mais coisas para ele morder, ele tem uma incidência menor. Mas os cães pequenos têm uma incidência muito grande do dente permanente. Ele se dá, a troca dentária, ela encerra aproximadamente entre 6 e 7 meses. É quando a gente espera que os cães já vão ter efetuado a troca de todos os dentes. E é muito comum, nesses cães pequenos, nós temos a permanência do canino, dos incisivos, ou às vezes até de um pré-molar, certo? E esses dentes, eles necessitam ser extraídos. Então, quando a gente chega, digamos, numa fase ali de 7 meses para cães, o gato também, certo? O gato tem uma incidência menor de permanência de dente de leite, mas os cães têm uma incidência alta. Então, quando chegou na fase ali de 7 meses, fechou o esquema de vacina e tudo, faça uma avaliação. Se existe presença de dente de leite nesses cães, a chance desse dente cair é muito pequena, até mesmo porque, como ele já vai ter os dentes permanentes, então a força, esses dentes automaticamente eles tornam-se menores do que o dente permanente. Então, tudo que os cães vão morder ou fazer, eles vão atribuir a força para esse dente permanente. Então, o dente de leite ele vai permanecer. Eu estou com um cãozinho que a gente vai mexer nele agora na terça-feira, um maltese, ele tem 1 ano e 2 meses. O número de dentes de um cão hoje é aproximadamente 42 dentes, e ele está com 54 dentes na boca, para você ter uma ideia. Nossa! Então, ele tem todos os incisivos, ele tem todos os caninos, então só de incisivo ele tem praticamente aí 10 dentes incisivos que vão ter que ser extraídos, 4 caninos, tem dente pré-molar e tudo. E na conversa que eu tive com o tutor, ele sempre fez muita repreensão desse cão quando ele ia morder o pé da mesa dele. Na realidade, porque ele não forneceu muito brinquedo para esse cão na fase de filhote. E esse animal já estava numa condição de querer roer pé de mesa, pé de cadeira, porque ele estava sentindo necessidade de tirar esses dentes. Então, a gente fez esse atendimento ontem. É um maltese já de 1 ano e 4 meses e 50 e tantos dentes na boca. Então, possivelmente, aí, quase 20 dentes vão ter que ser extraídos. Então fica a dica aí da importância de brinquedos, né? Eu gosto muito dos brinquedos à base de Lógico. nylon, né, Anderson? Sim, Tá? brinquedo Que de são cabo de firmes, guerra, seguros, fazer né? cabo de Entendeu? guerra. Cabo de guerra é fundamental para os caninos, sabe? Cabo de guerra na 4ª semana de vida, primeiro mês de vida, 2 meses, é importantíssimo fazer. Ficar Entendeu? brincando, né? Para Isso, poder, entendeu? exatamente, Ajudar, então, promover a né? De forma troca. mecânica, né? Tudo a Isso, tirar, amolecer exatamente. esses dentes e até mesmo, né? Caiu, Anderson, uma outra pergunta que costumam Sim, fazer para mim, né? E na verdade eu fico assim, até um pouco sem saber bem, né? O que responder, tá? Se os cães, por exemplo, nessa fase de trocação de dentes, se eles sentem muito incômodo na gengiva, né? Se sente. realmente assim incomoda, o cãozinho chega a ficar sem comer direito, se é uma coisa que chega a incomodar a ponto de não querer comer, tem que entrar com uma ração úmida, ou não, ou é uma coisa que eles vão, assim, que não tem tantas terminações nervosas. Perfeito. Então, a sensibilidade, ela ocorre. Ela tem um incômodo, desde não se alimentarem, aumento de temperatura, irritabilidade, digamos, um pouco de apatia, é muito comum. Mas, assim, a gente não indica, digamos, a mudança da ração. Porque exatamente, por exemplo, quando eu pego um cão com 4 meses, 3, 4 meses, que ele está na fase de troca dentária, que ele está um pouco incomodado, se eu promover a troca da ração para uma ração úmida, a chance desse cão permanecer com esses dentes é imensa, imensa. Então a gente não é orientado que seja feita a troca da ração. Não há necessidade disso. Há Tá. possibilidade de se trabalhar com algum digamos aí,
analgésico, dipirona, alguma coisa 1, 2 vezes ao dia, com umas doses baixinhas e tudo, mas não há necessidade de mudança. A mudança da ração vai contribuir para que a gente tenha problemas no futuro. Eu prefiro Tá. não fazer a troca da ração, insistir com a ração seca. Tá, legal. Anderson, uma pergunta muito interessante, acabaram de fazer, adorei essa pergunta, Uhum. né? E é de extrema importância, na minha opinião, e é sobre assim, muitos tutores querem aproveitar, né, para fazer o quê? Castrar e fazer a tartarectomia, né, ao Perfeito. mesmo tempo, né? Explica aí para as pessoas por que Então, que não pode, né, ser realizado esse é, procedimento aí de forma concomitante. realmente excelente a pergunta. Na realidade, Pô, é uma das conversas que estava aqui anotadinha para a gente poder conversar sobre isso. O que legal. acontece? É muito comum as pessoas optarem, no momento da castração, optarem em fazer a primeira limpeza dos dentes, aquela coisa toda. O que a gente tem que lembrar é que quando a gente fala em limpar dente, a gente está limpando uma boca colonizada de bactérias, uma quantidade imensa de bactérias, certo? Então, quando pensa-se numa castração, principalmente numa castração de fêmea, uma OSH, aonde nós fazemos a abertura da cavidade abdominal e no mesmo ambiente você promove, digamos, uma profilaxia, o uso do ultrassom, que não causa uma nuvem aproximadamente ali de 40, chegando às vezes até 50 centímetros ao redor da face desse animal, certo? Então, assim, é contraindicado, a gente pede, orienta para que não seja feito no mesmo momento. Um outro detalhe muito importante é que, assim, um cão de 42 dentes, se a gente gasta aproximadamente 1 minuto para a gente limpar cada dente desse, a gente vai ter já aí 42 minutos de procedimento. A gente não gasta 1 minuto para limpar um dente, a gente chega às vezes a 2, 3 minutos, porque o dente, a profilaxia, ela requer remoção da placa, raspagem da superfície dentária e o polimento, que ele é fundamental. Quando a gente faz o uso do ultrassom, a gente causa, às vezes, algumas lesões na superfície do dente, na realidade, no Umas esmalte fissuras, né? dentário, Microfissuras, né? microfissuras, que isso contribui. O dente, quanto mais lisinho ele tiver, mais difícil vai ser para aquelas bactérias se organizarem na superfície dele. Então, quando você usa o ultrassom, você promove microatritos que você corrige isso através do polimento, certo? Então, você faz a limpeza, ela consiste na remoção da placa, ela dá raspagem do dente manualmente. Eu uso muito raspar o dente, não só o uso do ultrassom, e posteriormente o polimento desse dente. Então, se a gente for pensar que nós teremos 42 dentes para fazer isso, a gente vai chegar aproximadamente aí a 1 hora, 2 horas e meia quase de procedimento, entendeu? Então, a gente ainda submeter um cão desse a uma castração, eu sei que às vezes a pessoa pensa de uma forma, digamos assim, financeiro, porque vai muitas Aproveitar a vezes uma anestesia, né? anestesia, mas isso não compensa. O risco é muito alto, principalmente quando trata-se de fêmea, aonde a gente tem a abertura da cavidade. Então, o risco da gente ter uma infecção futuro é muito grande. O ambiente torna-se extremamente contaminado. Já me perguntaram, Anderson, então eu posso castrar antes e depois fazer a limpeza? Eu não indico também. Eu, particularmente, assim, o momento da limpeza da boca de um cão, ele É um é momento exclusivo. muito exclusivo. Ele é exclusivo. De preferência que a gente não utilize nem o mesmo ambiente, por exemplo, quando a gente tem dentro de uma clínica animais que vão para castração, animais que vão para profilaxia, e se a gente tem um centro cirúrgico, que a gente faça primeiro as castrações e depois a profilaxia. Tá, com Ok? certeza, né? Já que a outra é mais contaminada, né? Sem dúvida, exatamente. Exatamente. Vale, obrigado. Ótimas explicações, viu, Anderson? Tá bem Perfeito. legal.
Os assuntos estão Legal. sendo muito interessantes, tá? Tem algumas perguntinhas, né? Teve uma pergunta aqui, né? Se a pasta Cat Dog, né? Cat Dog, ela é boa? Você conhece essa pasta? Não, eu não conheço a pasta. Tá. Não conheço a Os pasta. melhores ossos e objetos para poder brincar. Você já falou um pouquinho, né? Sobre a questão da, É, né, tomar cuidado com as cordas, mas seria um bom para esse motivo, para esse fim, seria interessante. Eu gosto muito de nylon, né? Tem mais alguns que você está lembrando aí, ó. não, Aquelas evito. orelhas de hoje está muito na moda, né? A cartilagem, Funciona né? bacana também. Eu falei sobre evitar os fios para gato, certo? Para que a gente também não possa ter aí a possibilidade aí de um corpo Principalmente para estranho, né? O gato, né? gato Que é realmente muito comum, eu né? O evito. gato ingerir esse fio, né? Ficar Exatamente. preso na língua, né? Que tem várias, Exatamente. Que aí né, pode papilas, né? Não sei cortar como poderia chamar, e espículas na língua. isso, E as acaba espículas na realidade. agarrando na mucosa, tendo que ser retirado Exatamente. cirurgicamente, né? Bem É. complicado isso daí. E para os cães, eu evito aqueles ossos muito duros, aqueles ossos, digamos, é nítido, né? Você chega ali, você tem às vezes aquelas opções de aglomerados de couro que eles usam muito, aqueles Aquilo ossos de ali couro, eu entendeu? contraindico demais, né? Aqueles ossos de couro, né, pessoal, que tem, É, e, né, além de ser um produto com várias químicas nele, exatamente, alguns cães vêm a exatamente, óbito, né, devido à ingestão desses ossinhos de exatamente. couro, aqueles branquinhos que tem um nó na ponta, muito comum, Exatamente. Aquilo ali né? também, assim, lembrando que, por exemplo, os cães ingerem aquilo é couro de boi, então aquilo para ser digerido no estômago de um cão, aquilo depende de uma ação de suco gástrica, assim, absurda. Não, sem Então a contar que gente, adere na mucosa, entendeu? Gerando gastroenterites crônicas, assim, é um exatamente, alimento que é um produto que, para mim, deveria ser banido, né? Para eu também mim, não eu gosto. não consigo Assim, entender um pet shop que vende esse produto, né? eu também não Todo mundo gosto já dele. sabe, todo mundo que é da área sabe dos malefícios desses Exatamente. produtos, né? E, né, Uhum. continuam sendo vendidos aí. Entrego até no lugar de troco, tá aqui, entendeu? Toma uns ossinhos aqui de troco Isso, e exatamente. A outra, realmente. a outra, a outra coisa que eu contribuo, a outro, digamos, outro modelo que eu contraindico é aqueles ossos que eles são muito duros. Ele, digamos assim, você não consegue nem no martelo quebrar aquilo, uma coisa meio que fora do normal também. Às vezes eu fico olhando as lojas, eu tenho a mesma ideia. Puta, como que vende? Parece até que vende, parece até que quem gosta de tratar canal de dente é que está indicando aquilo, sabe? Porque o índice de fratura dentária é imenso, imenso, sabe? Imenso. Legal, muito interessante. Anderson, uma outra pergunta, tá? E realmente isso é muito comum, que eu creio que seja o maior empecilho, o maior obstáculo, né, da calculectomia, né, tartarectomia, poderia dizer calculectomia, eu não sei qual é o termo mais empregado A hoje, gente, né? eu gosto muito de usar profilaxia oral. Profilaxia Profilaxia oral, é o termo mais tá. correto, digamos, pensando para você, Ah, legal, né? legal. Não conhecia esse termo, não. Mas assim, o Sim. maior empecilho desse procedimento é o medo da anestesia, né? Uhum. Hoje em dia, né, infelizmente, tem muitos veterinários, né, fazendo anestesia injetável antiga, usando fármacos ultrapassados, não possuem aparelhos modernos, né, não possuem medicamentos, entendeu, para poder intervir no caso de uma necessidade, né? Então é muito comum, né, profissionais da área, né, colocarem para baratear, para fazer um preço de baixo custo, né? E infelizmente aumenta, né, o índice de mortalidade, né, numa situação dessa e acaba sujando, digamos assim, um procedimento que é altamente seguro quando feito de Exatamente. forma ética, responsável, mesmo que não seja feito por um especialista, mas sendo feito por um veterinário com conhecimento na área, com estudos, com cursos e com aparelhos, né? Melhor, com aparelhos e responsabilidade. Né? Claro. Hoje a gente vê também muitos anestesistas, né, que estão ali com o animal, mas estão no celular, estão mexendo no Exatamente. WhatsApp, entendeu? Então, né, isso daí É. favoreceu muito devido à tecnologia, os fármacos mais modernos, né? Mas eu Uhum. gostaria que você falasse um pouquinho então da sua experiência com relação,
né? Se é comum um cãozinho vir a óbito num procedimento desse, porque todo mundo, quando comenta comigo, é muito comum, todo mundo não, mas é muito comum falar assim, doutor, eu tenho medo. É um procedimento É, perigoso, eu morro de medo, eu não limpo porque eu morro de medo. exatamente. O problema, Rafael, aqui, assim, houve uma certa. Na realidade, a gente vai entrar até num assunto assim. Houve uma certa banalidade das profilaxias oral do cão. Pelo veterinário, alguns, e principalmente pelo próprio tutor, sabe? Então, assim, ele acha que aquilo ali às vezes tem um custo muito alto, aquela coisa toda, e isso acaba gerando as oportunidades de se fazer os procedimentos ou casado com outro procedimento, certo? Ou até mesmo usando-se, às vezes, de meios anestésicos não, digamos assim, que não favoreçam, certo? Esse tipo de procedimento. Como foi dito, um procedimento hoje de profilaxia, eu gasto por média de 2 horas num procedimento. Eu gasto muito mais tempo, às vezes, para limpar a boca do que para fazer uma fratura de mandíbula, certo? Se eu tenho que fazer a limpeza da boca e a fratura de mandíbula, eu tenho um tempo muito maior gasto na profilaxia do que na cirurgia, de certa forma. Então, quando usa-se de um meio anestésico não seguro e você pensa em manter um animalzinho desse anestesiado durante 1h30, 1 hora, digamos aí, mais de 1 hora, a chance da necessidade de redosagem desses cães ou gato é muito provável. Então, nesse momento, é que a gente acaba, digamos que a gente, né, que acaba se encontrando, às vezes, tendo um problema. Então, a minha indicação é que o procedimento de profilaxia oral ele seja tratado com muito carinho, que exija a presença do anestesista, uma pessoa que conheça o tempo anestésico, já deixar claro que é um tempo anestésico longo. Essas profilaxias que são feitas meio que, espera aí que eu vou fazer aqui, já vou trazer de volta, coisa de 10, 15 minutos. É impossível você conseguir atingir, digamos assim, um padrão de limpeza necessária. O que acontece muito é que remove-se a placa, o que está aparente, né? O uso do antibiótico vai promover a diminuição da halitose, do mau cheiro da boca desses cães, e automaticamente, quando ele mostra a boquinha posteriormente aos dentes brancos, de certa forma, cria-se uma boa sensação, né? De que você fez uma. Mas, no fundo, todo o procedimento da profilaxia ele requer todo um protocolo. Então, ele requer tempo anestésico, ele depende digamos, da técnica para se raspar o dente, polir o dente, e isso vai tomar tempo. Então, a minha indicação é que jamais seja feito sem a presença de um anestesista. De um anestesista que tenha o tempo dele, que seja organizado, que seja planejado, que toda a profilaxia seja bem planejada, certo? E isso vai evitar consideravelmente o índice de problemas, digamos, de óbito ou de qualquer susto que possa dar na gente. E, lógico, ficando muito atento sempre para os exames pré-operatórios, considerando todos os exames, animais que têm uma idade um pouco mais avançada, se atentar para os problemas cardíacos, certo? É muito comum animais que têm uma boca muito comprometida com uma certa idade desenvolverem problemas cardíacos, certo? Então, isso requer realmente uma atenção muito grande, certo? Tá. Obrigado, Anderson. Muito legal. Eu lembrei aqui, Anderson, tá? Eu gostaria de tirar essa curiosidade com você. Desde que eu estava na faculdade, né, Sim. eu já lembro, né, que a gente aprendia que o Yorkshire é uma raça, né, uma das raças mais predispostas, né, a desenvolverem cardiopatias. Cardiopatias. Tá? E assim eu sempre achei que era algo genético da raça, como o Golden tem displasia, né? Como o Spitz tem luxação de patela, né? E mais, que isso aí é uma característica bem genética. E eu achava que assim era, né, com relação ao Yorkshire.
Porém, ao longo dos anos de experiência, eu tenho percebido, tá, que eu vejo ali que o Yorkshire, que ao mesmo tempo o Yorkshire é a raça que eu vejo maior, a raça mais difícil, né, que os tutores têm para poder realizar procedimentos em geral, limpeza de ouvidos, escovação dos dentes. É uma raça que não gosta mesmo que escove os dentes, que você vai escovar, eles fazem um escândalo danado. E assim, Exatamente. é nítido isso no consultório, no dia a Sim, dia. e são um pouco E mais aí eu comecei, ao incomodados. mesmo tempo, é a raça disparado, tá? Disparada que eu mais vejo doença periodontal. Aí eu Exatamente. comecei a ligar. Hoje em dia, quando eu vejo uma coincidência, eu fico realmente analisando se isso é uma coincidência mesmo de fato. Então eu comecei a ligar Yorkshire, muito problema no coração e muita doença periodontal, porque não deixa fazer o manejo nele sem limpar a boquinha, por exemplo. Isso tem Sim. relação, Anderson? Você também percebe isso? É uma Cara, raça que você... O tem. que você me diz isso aí? Tem. Primeiro, assim, York tem uma. Normalmente são cães de porte pequeno, né? Quando você tem, às vezes, aqueles mini, né? Os toy da vida, que tem uma boca muito pequena, então voltamos àquela história: boca pequena, dentes muito próximos um do outro, proliferação de bactéria muito maior e incidência de placa bacteriana muito maior, certo? A questão é relação doença periodontal com questão cardiológica, ela é fato. Ela é fato. Ela é fato tanto Explica não por que aí, só Bolsonaro, dentro para da os medicina veterinária. telespectadores. Seria Sim, interessante você falar rapidinho, a gente tem 5 minutos beleza. aqui, mas por Perfeito. que um cão que tem doença periodontal é comum adquirir cardiopatia? A gente tem uma migração Ser das cardiopata. bactérias, a gente tem uma migração das bactérias da boca através da corrente sanguínea para o coração. Não só para o coração, para o rim, para o fígado. No coração, essas bactérias têm uma tendência a se prenderem nas válvulas do coração. E isso, ao longo do tempo, levando um processo inflamatório, no primeiro momento, que a gente Crônico. chama-se de endocardite, e no segundo momento, levando, digamos, uma cicatrização e uma fibrose dessas válvulas, levando a um quadro de endocardiose. E ali você começa a ter, digamos, as falências cardíacas mediante as doenças valvulares. Então, o depósito dessas bactérias nessas válvulas é o que contribui para a doença cardiopata. Para os cães que são renal, a gente já tem uma filtragem de sangue através dos rins e automaticamente o nome já fala, uma filtragem. Então vai passar o sangue limpo e vai ficar, digamos, o que o que não favorece. E as bactérias vão automaticamente serem filtradas e permanecer no interior desses rins, levando aí a problemas renal também crônico. Hoje, Rafael, já está se discutindo muito, a gente vem trabalhando bastante com isso, dentro das internações, com animais em quadros críticos, com doenças renais instalado, doenças cardiopata instalado, digamos, em quadros graves, sendo feita a profilaxia dentro da enfermaria. Normalmente, a gente às vezes chega a ponto desses cães estarem principalmente cães renal, estão às vezes numa condição até mesmo de sedado, né? Ou às vezes, digamos, ele está tão debilitado que a gente consegue fazer uma remoção dessas placas. Isso sendo feito dentro da internação, certo? Para contribuir, para ajudar, para diminuir a quantidade de bactérias circulante. Humano, por exemplo, nenhum médico cardiologista trata humano com problema odontológico. Isso é um fato. Vocês podem pesquisar sobre isso. Nenhuma cirurgia cardíaca ela é realizada com bocas comprometidas. Inclusive, elas são, às vezes, adiadas se a pessoa não fez um tratamento odontológico ou não promoveu a extração dos dentes mais comprometidos.
Olha, que certo? Isso dentro da interessante, medicina hein? humana. Dentro da medicina veterinária, infelizmente, eu vejo muito, por exemplo, os cães sendo tratados de cardiopatia e as pessoas, às vezes, com certo receio de fazer procedimento anestésico, aquela coisa toda. O que eu digo é que oriento, é que busque um veterinário que tenha uma experiência em tratar problemas cardíacos, prepare esse animal junto com o cardiologista e o anestesista e você vai ter resultado muito tranquilo. É muito comum eu hoje aqui no Espírito Santo usar amigos que trabalham com cardiologia para fazer toda a avaliação e ele é que vai, inclusive, me falar o momento exato que eu vou anestesiar esse animal. Certo? É muito comum, isso é fato. Animais acima de 10, 12 anos, é muito comum a gente encaminhar ele primeiro para o cardio, ele passa pelo cardio, faz o eco, faz os exames necessários, passa por uma consulta, e o cardiologista vai falando assim, ó, me dá aí mais 20 dias que eu vou entrar com uma medicação, me dá mais 30 dias, Estabilizar, ou né? pode fazer, ou até mesmo eu tenho casos, como eu tive agora na semana passada, do cardiologista me ligar e falar, Anderson, esquece, não faça. Se fizer, a chance de óbito é muito grande. Automaticamente, procedimento cancelado e vamos tentar uma outra maneira. Com o animalzinho acordado. Existe hoje no mercado alguns produtos que eu estava até a hora que a gente estava passando aqui, eu vi um sprayzinho que está rolando muito aí no patrocínio do Instagram. Que você aplica o sprayzinho e a placa cai. A coisa não funciona muito bem assim. Existe um produto hoje no mercado que chama-se Plake Off. Nossa, Ele é tá aqui, ó. Plake Eu ia Off. tentar falar ele aqui agora, no final. Legal. O Plake Off, ele é um produto à base de algas que ele tem realmente uma comprovação de um resultado muito satisfatório. Então, é um tipo de produto que eu indico muito para cães que realmente o cardiologista me deu a dica de não fazer o procedimento. A dica não, né? Ele manda o laudo e alega que o cãozinho não pode ser anestesiado. Então a gente eu opto muito, eu uso bastante o Plake Off. Ele tem um bom resultado, digamos assim. Lógico que eu uso ele, eu intensifico a escovação, eu tento de uma forma ou de outra usar aquelas tiras mastigáveis também, aquilo ajuda bastante, associado ao uso de algum antibiótico durante um período. Você adiciona o Plake Off E na ração, né, Bolsonaro? É um narração, pozinho, pessoal. É um narração. pozinho que a gente joga em Você tem cima um sobre o potinho dele alimento. aí, não? Você não tem nenhum potinho dele aí, não? Eu Que nem não eu tenho cons... aqui. Eu Não, tenho eu no tô meu sem. consultório. E eu tô atrás da distribuidora que vende esse produto. Entendeu? Eu não encontro, não Aqui sei. no Já estado perguntei é a algumas pessoas, eu vou voltar a procurar ele. Tá? que Vou acho que é passar o para ele na Celso clínica Cristo que também. vende ele. Tem um resultado muito Tá? bacana. Eu gosto bastante dele. É um produto um pouco caro. As pessoas às vezes se assustam um É, pouco com é. ele. Mas ele rende muito, tá? Ele rende muito. Rende, Eu rende. tenho. Ele é bem. O scoopzinho dele é minúsculo. Anderson, Exatamente. a gente está com 1 minuto e 50 agora, Que né? pena, né, cara? Restantes, Que pena. todas. Eu vi muitas pessoas agradecendo, né? Você aí pelas excelentes explicações, tá? Perfeito. Foi muito legal, né? Foi muito bacana. Muito obrigado Bacana. mesmo. Você que está aí, né? Em outro estado, né? Sim, Aceitar esse meu convite, né? Para participar dessa importante live, né? Como um amigo, né? Em troca claro. de nada, entendeu? Assim foi, Imagina. poxa, muito obrigado mesmo aí. Foi, Imagina. não é à toa que você aí é um profissional de prestígio, né? Muito Onde você obrigado. está. Muito obrigado. Nossa, ó, aproveito para falar, né, para as pessoas antes que você é uma pessoa super, né, acessível. Se alguém Com quiser tiver alguma certeza. dúvida, né, quiser fazer Pode. alguma pergunta, né, pode Com mandar. certeza, com certeza. Eu agradeço muito, eu gosto muito de falar de odontologia, é uma área que eu gosto muito e quando a gente gosta muito do que a gente está fazendo, não é deixa de ser trabalho, deixa de ser compromisso, é mais uma satisfação, realmente é ficar mais feliz, né? Quando a gente consegue
digamos, expor realmente o que acontece hoje no nosso dia a dia. Tá Bacana. certo. Muito obrigado aí em nome de todos, tá bom? Bacana. Eu Valeu, que pessoal. Muito obrigado a agradeço. vocês que assistiram também, tá? Essa live, né? Foi muito legal. Eu aprendi muito